E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os santuários e lugares sagrados. Eu ia marcar as aulas, né, online pra gente, mas eu tô tendo umas questões aqui com o meu computador, então por isso eu vou gravar eu mostrando o slide para vocês. Vou tentar não me alongar muito, apesar de ser um dos assuntos que eu gosto na antropologia. E aí depois também eu vou mandar para vocês a correção das atividades e aí a gente vai conversando nos grupos, ok? Se vocês ouvirem uns barulhos de fundo, lembrem-se que nós estamos em casa, tá? E aí a gente tem criança, tá bom? Vamos lá. Olha só, quando a gente fala de santuário, a gente logo vai pensar, principalmente, nós que temos uma sociedade muito católica, a gente vai pensar em construções, né? Lugares onde a gente pode realizar cerimônias religiosas, né? E isso é um santuário, tá? Então, onde a gente pode realizar cerimônias, cultos, a queima de incenso, as orações, é onde a gente considera santuário. Eles não precisam necessariamente estar cheio de aparatos, eles podem estar vazios, tá? Ou só ter objetos, né? E eles colocam também que pode ser fixada a morada temporária dos deuses e dos espíritos. Aí eu botei para vocês alguns exemplos de santuários, né? Considerações. Então a gente tem templos, casas, podem ser cidades, podem ser sepulturas, estábulos, né? Árvores. Isso são lugares ou objetos que podem ser considerados santuários. Então eu botei ali dois exemplos, né? O templo shintoísta no Japão e a gente tem a cidade de Meca, que aí é uma cidade santa para os muçulmanos e que ela também é considerada um santuário. Quando a gente pensa em lugares sagrados, aí a gente vai ver que a gente tem locais ou acidentes geográficos que podem ser moradia definitiva ou temporária para esses deuses. Então, montanhas, rochas, são reinos, locais onde as pessoas acreditam que são lugares sagrados, né? Não foram construídos por homens, tá? E aí eles são visitados, lugares que podem ser visitados para ter celebrações, né? Rituais, oferendas, e alguns deles também são temidos, tá? Podem ser evitados por causa do temor que as pessoas têm para chegar a esses lugares. Então, eu botei alguns exemplos para vocês de lugares sagrados, né? Então, Monte Himalaia, o Lago Sagrado de Brahma, o Rio Gange na Índia, o Monte Olimpo na Grécia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Monte Olimpo na Grécia Antiga era acreditado que ali era a moradia dos deuses, né? Então, lugares altos, se tinha essa crença de que era um lugar onde os deuses olhavam aqui para baixo, né? Para a terra, para as pessoas. E aí, gente, as religiões têm funções. Então, por exemplo, para Kessing, que é um dos autores que tem no nosso livro, a religião tem duas funções, que é a explanatória e a interpenetrativa, tá? E aí, quando a gente vê a explanatória, a gente tem, então, uma função que responde aos porquês, estão relacionados à existência, ao poder, à providência e à moralidade. Então, essa é a função da religião na vivência da sociedade no que diz respeito a por que o mundo existiu, por que a natureza do homem é assim, por que a natureza do mundo é desse jeito. Então, ela vem responder também o poder das forças, né, do universo, de como as coisas acontecem. E aí vem também a situação da providência, que é a questão das funções da manutenção e do bem-estar. Então, foi providência dos deuses eu ter melhorado, foi providência divina você não ter passado por aquilo e assim sucessivamente. E aí tem também a função de moralidade,
que é a vida e morte dos indivíduos, por exemplo, né? Você tem um sistema moral para isso. E aí a interpenetrativa, que é uma outra função, né, da religião, ela já vai atender a seguinte questão, da interpretação, né, do comportamento, que é importante, e esse comportamento sendo valorizado. Então ele vai estar ligado a outros setores, então como economia, política, família, lazer, estética, segurança, né? E aí, por exemplo, gente, quando você analisa essa função, você há de convir e perceber que quando você percebe uma das funções da religião, se ela tem, vou voltar lá, a questão de regular o nosso entendimento da existência, nosso entendimento do poder no universo, a manutenção do nosso bem-estar, né? Então a providência, isso aconteceu, foi providência, né? Então a questão do destino, a questão da moralidade, e aí você vem para a economia, para a política, para a família e essas outras questões, você vai perceber que ela também tem um certo controle da população, porque você faz um direcionamento do pensamento que aquela pessoa ligada a essas religiões vai ter, né? Então, assim, uma das funções que a religião tem é essa, né? Então, eu tenho a explanatória, né? E aí que é essas respostas sistemáticas, né, aos porquês da vida humana, e aí também a interpenetrativa, tá? Quando eu vou para as funções sociais, tá? Aí eu já tenho a questão do elemento forte, que ela tem uma força muito grande na organização social, né? Quer dizer, as pessoas com uma determinada religião se organizam, tá? E é um sentido positivo, tá? Um elemento muito forte na organização dessas pessoas. Então, se a gente for num processo histórico, que eu já contei para vocês, de quando os alemães luteranos chegaram aqui e foram deixados de lado pelo Império, eles se organizaram por causa da religião deles. Então, esse é um elemento forte, muito positivo nessa composição de organização social. E aí a gente vem também, uma das funções sociais da religião é esse estabelecimento de autoridade. Então, tanto para a crença quanto para a ação da pessoa. Você cria um vínculo de autoridade na pessoa, né, de hierarquia. Aí você tem também a questão da provisão de significação para a ação social, que fornece padrões de ordem. Então, permite a interpretação em termos de fins últimos. Então, a gente tem uma provisão na significação dessa ação social, de como eu me comporto dentro de padrões, dentro de ordens que já vêm desse processo histórico, e eu acabo tendo um comportamento dentro daquilo que eu aprendi naquela religião, tá? A gente tem também a expressão de conceitos de criação estética e de imaginação. A gente acaba criando conceitos, tá? E esses conceitos nos fazem enxergar a sociedade dessa forma, esteticamente, de imaginação também. Então, a gente vai ter a imaginação do lado dos espíritos, deuses, tudo que é nessa função social, né? Eu acabo tendo essa criação dessa imaginação também. E aí a força tem força de ajustamento pessoal também. É uma das funções sociais da religião. Eu me ajusto como pessoa, baseada na religião que eu sigo. Então, normalmente, a pessoa tem um comportamento muito mais ligado às determinações da sua religião, então ela vai se ajustando. Ela entra numa determinada religião, ela vai se ajustando pessoalmente dentro daquela hierarquia, dentro dos padrões de conceito, dentro dos elementos que aquela religião tem. Aí a gente tem também a questão que a religião, de modo geral, reforça e mantém os valores culturais, estando muitos deles ligados à estética e à moral, pelo menos implicitamente. Então, quer dizer, a gente não perde valores, né, culturais na religião. Quando a gente está dentro de uma sociedade, esses valores são reforçados, tá?
e normalmente não são explícitos, né? A gente tem valores que são colocados pra gente implicitamente. E dentro das teorias da religião, a gente tem diversas para a origem desses fenômenos. Mas as principais delas são as teorias psicológicas e as sociológicas, tá? Por exemplo, nas teorias psicológicas a gente vai ter diversos mitos. Aqui, por exemplo, tem para vocês, ó, o mito natural, que vai falar sobre natural, que é criado por Miller. Cronologicamente foi a primeira a ser anunciada, tá? Então, quando fala do mito natural, é lá atrás mesmo, é o primeiro que a gente tem ideia, né? A gente vai ter aí o sustento de que o homem possuía, lá no primitivo, uma tendência para personificar e venerar os fenômenos naturais. Então, é aquela ideia de que o homem, mesmo sem contato com a sociedade moderna, ele já tinha uma necessidade de adorar algo. Então, seja o sol, a lua, as chuvas, né, os trovões, ele já tinha isso. Então, é chamado de mito natural, tá? Aí, quando a gente tem o animismo. Foi desenvolvida por Taylor, significa a crença em seres espirituais ou espíritos pessoais que animam a natureza. Aqui tem a necessidade, gente, de compreender sonhos, alucinações, como o seu sono vai, a vida, a morte e assim por diante, tá? É um processo que entende a existência de um eu com propriedades espirituais, que é dotado de poderes sobrenaturais, tá? Aí a gente tem o animatismo. Vou botar aqui para vocês verem. Aqui, gente, é uma crença de um poder, uma força espiritual que não tem forma, tá? É uma oriunda de um ser que não tem forma. Então, não é humano, não é animal, não é árvore, tá? E aí, essas forças são semelhantes ao que eles chamam humana dos povos da Oceania. Eles têm atributos essenciais de objetos vegetais, de animais e de pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Aí a gente tem o humanismo, né? O humanismo pode ser chamado de manes, espírito dos mortos. Para o autor Spencer, o culto aos mortos, que são os fantasmas ou as sombras, a gente tem também a veneração de seus espíritos. É esses cultos que deram origem à religião lá atrás, né? Quando se começou a fazer esse culto aos mortos, então surge o humanismo, tá? E aí surge também nesse meio a magia. O autor Fraser entendeu que o homem, não sendo capaz de controlar de modo mágico o mundo ao seu redor, ele acreditou então na existência dessas forças sendo desconhecidas, tá? E poderes que estão acima dele. E tenta então, com o culto, né, com a adoração mágica, tenta então controlar esses poderes. Que aí é aquilo que a gente viu, magia branca, magia negra, né, que a gente já viu na aula passada. E a gente tem o totemismo, né, que são conhecidos totens. Aqui tem uma diversificação de interpretação, mas é como uma adoração da natureza, tá? Aí a gente tem objetos com animais, plantas, né? E que eles têm qualidades espirituais. Então, assim, quando você vê um totem, para quem é, ou quem era, né? Nessa religião, eles têm uma questão de crença, de qualidade espiritual nesse objeto. A crença deles também é de que alguns grupos dos antepassados comuns deles eram animais, né, ou minerais, e aí eles tiveram essa atitude de reverência na representação desses animais e desses minerais que são considerados como seus antepassados, tá? E aí a gente vai então para as teorias sociológicas. Dentro do que diz respeito às teorias sociológicas da religião, a gente vai ter um fundamento explicativo que vai divergir da psicológica, tá? Por quê? Porque a religião é vista como um fenômeno social. Aqui já é um fenômeno. E a principal teoria sociológica vai se referir ao sagrado e ao profano. E aí a gente tem dois autores, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem direitinho. Aí, que vão falar, ó.
R. Smith e depois Durkheim refutaram o argumento de que a religião teria se originado das crenças em seres sobrenaturais. Para eles, a religião iniciou-se a partir dos ritos e cerimônias, cantos e danças, que, intensificando-se as emoções, levaram os participantes ao êxtase. Essas emoções difundidas entre os presentes fizeram então com que eles acreditassem estar tomados por poderes sobrenaturais, tá? Essa é a ideia, então, da teoria sociológica, de que diferencia da teoria psicológica na questão dos seres sobrenaturais, né, que se originou na crença desses seres. Na teoria sociológica já vem a questão dos ritos, tá? Que as religiões começaram através das cerimônias, tá bom? Então, gente, aí a gente tem uma arte que é de Stefan. Aí botar aqui pra vocês verem o nome direitinho, ó lá. É muito legal essa arte. Eu não sei falar esse outro nome. E aqui faz um simbolismo do que é sagrado e o profano. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem um livro de Emily Durkheim que fala sobre o sagrado e o profano. A ideia do que é sagrado e do que é profano, tá? E aí, aqui, ó, a gente vai ver então que sobre o enfoque, né? Sobre esse enfoque da teoria psicológica, a religião sociológica, a religião consiste na solidariedade de expressão e na crença coletiva, na maneira de fortalecer os laços sociais. Crenças de rituais, então, vão simbolizar essa sociedade, distinguir o sagrado do profano, né? Então, essas crenças e esses rituais em grupo, né, coletivo, vão separar o que é sagrado para o grupo e o que não é. Então, ó, para Durkheim, o sagrado vai se referir ao incomum, ao extraordinário, ao sobrenatural. Gera atitude de medo, de circunspecção, de sensação de desconhecido. Já o profano vai ser o cotidiano, o natural, o comum, implica atitude de aceitação, familiaridade do conhecido, tá, gente? Então, assim, tem essa diferença, surgimento de que os teóricos falam de como surgiu as religiões, tá? Isso que a gente fez agora, eu mandei para vocês, está entre as páginas 158 e 163 do nosso livro. Vocês têm umas perguntas de fixação para responder, vocês não precisam enviar para mim, isso é só mesmo para vocês escreverem no caderno essas teorias, para depois na questão da prova vocês já terem lido direitinho, acompanhado, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda lá no grupo pra gente conversar.